nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto que nós acabamos de acompanhar, de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 18. E o tema da mensagem é: Deus chama. Como nós respondemos a esse chamado? Pode sentar-se. Queridos amigos, quando a gente é criança, a gente gosta muito de brincar. E entre essas brincadeiras, uma delas é aquela de se esconder, né? Esconde-esconde, pique-esconde. E a gente gosta daquela brincadeira porque a gente sempre quer ser mais esperto. Quando a gente se esconde, a gente quer se esconder muito bem, para que a pessoa que está procurando não nos ache. E quando a gente está procurando, a gente quer achar logo, a gente quer mostrar que a gente é esperto e é um bom detetive. Mas quando a gente fala de esconde, e a gente vai na primeira vez que aconteceu isso, não foi uma brincadeira. Foi um momento muito triste. Foi uma grande tragédia. Foi logo depois de Eva e Adão desobedecerem a Deus e comerem do fruto proibido, eles se esconderam. Foi a primeira vez que houve o tal do esconde-esconde. E Deus teve que procurá-los, e Deus os procurou. Adão, onde estás? Eva, onde estás? E a resposta é: pois é, eu tive medo, eu tive vergonha, por isso me escondi. E por quê? Porque tiveram medo, porque tiveram vergonha, porque eles haviam desobedecido a Deus. Haviam comido do fruto da árvore do qual eles não deveriam comer. E por isso se esconderam. Felizmente eles ouviram a voz de Deus e responderam. E assim tiveram uma nova oportunidade, porque logo depois de Deus falar do castigo, Ele promete o Salvador em Gênesis 3,15. Deus continua nos procurando, continua nos chamando quando nós nos escondemos. Será que sempre temos respondido a Deus? Ou muitas vezes fazemos de conta que não é conosco e nos escondemos mais ainda para não sermos achados? É sobre isso que fala o texto de Atos dos Apóstolos, Atos 9, 1 a 18, que nós acabamos de ler. Nós vemos aqui Deus chamando pessoas. O primeiro chamado foi para uma pessoa bem conhecida do Novo Testamento. Um fariseu, um doutor da lei, um homem muito importante, que tinha duas cidadanias. Ele podia andar livremente no império, não precisava de passaporte. Ele era hebreu de nascimento, mas ele era também cidadão romano. Conhecido como Saulo, aquele que veio da cidade de Tarso, onde sua família era fabricante de tendas, ou seja, ele era uma classe média. E esse homem era um fariseu devoto, um fariseu fervoroso, que levava muito a sério a sua religião. E os fariseus foram os principais responsáveis pela condenação de Jesus, porque tinham ciúme, tinham ódio, tinham inveja de Jesus, porque ele andava com o povo, ele era povo. O povo acolhia, o povo ouvia, o povo gostava dele e ele ensinava com autoridade, além de todas as coisas. E eles, junto com os saduceus do Sinédrio, arquitetaram toda a prisão e morte de Jesus. Saulo era fariseu. E Saulo é aquele que está à caça de cristãos, tem ódio dos cristãos, está como que cego por causa do fanatismo religioso que ele tem, e ele quer matar todos aqueles que se dizem do caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. E assim ele fazia, ele prendia as pessoas e levava para o tribunal para que fossem julgados, presos e assassinados. Como foi Estevão, o primeiro mártir, que foi morto aos pés de Saulo. E agora ele pega cartas de recomendação e vai para a grande cidade de Damasco, uma cidade síria, uma cidade vizinha,
Nós conhecemos muito bem Damasco pelos noticiários, por causa dos bombardeios que sempre há lá. Naquela época ela já era muito importante. E ele vai com a sua comitiva de soldados. E então acontece o chamado. Perto do meio-dia, de repente, uma luz imensa, e ele cai por terra. E ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não vê nada, só aquela luz, e todos os soldados que estão com ele também não veem nada, mas estão ouvindo. E então a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meu irmão, minha irmã, te imagine na situação de Saulo. Você que o tempo todo está piamente, com toda a fé que você tem, acreditando que esse Jesus é um charlatão, é um embusteiro, que foi enterrado, foi morto, alguém roubou o corpo, de repente ele te derruba do cavalo, você está perseguindo, matando pessoas com toda convicção de que está fazendo o que é certo, para agradar a Deus, e de repente vê que tudo aquilo que você crê e você defende está errado. Jesus realmente está vivo, ressuscitou. E então Jesus fala com ele, diz: sou eu, está me perseguindo, vai, entra na cidade, lá vão dizer o que tu deves fazer. E durante 3 dias Saulo fica cego, não vê nada. Diz o texto aqui que ele fica de jejum, não come, não bebe nada. Imagina o que passou na cabeça desse cidadão durante esses 3 dias, recuperando tudo aquilo que ele aprendera desde pequenino e que apontava para Jesus. E agora ele vê que realmente em Jesus se cumprem todas as profecias. E agora o que fazer? E então vamos para o segundo chamado, que é para um homem chamado Ananias, que é um cristão, morador de Damasco. E Deus aparece para ele numa visão, num sonho, e diz: Ananias, eu quero que tu vá à rua que tem o nome de direita, na casa do cidadão chamado Judas, e lá tu vai encontrar uma pessoa chamada Saulo, que é de Tarso, ele é conhecido como Tarso, e tu vai batizar ele. E aí Ananias, as fontes de informações nos guetos daquelas cidades antigas também eram boas. Ele disse: Senhor, eu ouvi falar muito desse homem, eu sei o que ele fez em Jerusalém com os cristãos, como ele persegue, como ele prende, como ele mata as pessoas, e eu sei também que ele veio para cá com essa intenção, com cartas de autorização das autoridades, dizendo que ele podia fazer isso aqui. Ou seja, eu sou a vítima, eu sou próximo da lista. Deus diz a Ananias: Ananias, tu vai lá e vai fazer isso, porque ele é um grande instrumento para mim de evangelização. E como que Deus estivesse dizendo assim, tudo que ele fez anteriormente agora vai acontecer com ele, porque Deus diz: ele vai sofrer muito por causa do meu nome. E então Ananias vai. Interessante que Ananias chega na casa, com certeza recebido por Judas, o dono da casa, e Deus diz: ele está orando, ele estava orando, ele queria que Deus abrisse o caminho e mostrasse a solução, e Deus o faz. E quando Ananias fala com Saulo, ele diz: Saulo, irmão, como mudou. Ele entendeu o chamado de Deus, e ele disse: pode me mandar que eu vou. E agora ele já sabe o que vai acontecer com Saulo, o que já estava acontecendo há 3 dias. E então ele diz: Deus me mandou para te batizar, e nesse batismo tu vai receber o poder do Espírito Santo, e daqui para frente tua vida vai ser outra. E realmente, quando ele é batizado, caem dos olhos de Saulo algo como se fosse escamas de peixe. Ele passa a ver, e a partir dali diz o texto bíblico que ele convive durante muitos dias, não sabemos quanto tempo, com os discípulos de Damasco.
recebendo informações que ele ainda não tinha sobre Jesus, sobre o convívio deles com Jesus, com os discípulos, aprendendo mais. E então ninguém mais consegue fechar a boca dele. E ele se torna o maior missionário da igreja antiga. Porque ouviu o chamado de Jesus e obedeceu. Ananias também ouviu o chamado de Jesus, relutante, com medo, mas obedeceu. E por causa deste ouvir, esse chamado e obedecer, muita coisa mudou na vida de muita gente. Até o nome. Saulo não usou mais o seu nome de circuncisão, o seu nome hebreu, a partir daquele momento. Ele começa a usar o nome de Paulo, que é o nome romano, porque a partir dali ele agora vai para, como ele diz, os confins da terra, pregar e falar do seu Senhor, do seu Salvador. E o texto diz que ele começa a discutir com todos em Damasco e prova que Jesus de fato era o Messias que fora prometido, o Salvador. Tanto que os judeus dali, os líderes, querem matá-lo. Mas os cristãos colocam através de um cesto por cima do muro, para fora, e ele vai para Jerusalém. 2 chamados, Saulo e Ananias. O terceiro chamado não é direto, através de uma luz e de uma voz, como Jesus fez no primeiro, ou uma visão, como é o segundo. Mas ele pode ser aprendido por nós, através desse chamado de Saulo e de Ananias. É o meu chamado, é o teu chamado. E Jesus também nos chamou, primeiramente através do batismo. Quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o nome de cristãos, de filhos de Deus. Ele de inimigos nos torna filhos de Deus. Por causa do pecado que nos separa de Deus, nós somos inimigos de Deus. Nós ofendemos Deus, estamos distantes de Deus. E quando somos batizados, somos lavados de nossos pecados e passamos a ser amigos de Deus. E Deus não desiste de nos chamar, porque Ele sabe como somos e como continuamos muitas vezes ofendendo a Ele, pecando contra os 10 mandamentos. E Ele continua nos chamando. Toda vez que a palavra é pregada, é lida, é ensinada. Ele continua nos chamando através da Santa Ceia, mostrando-nos o seu amor e esperando a nossa disposição de servir. Podemos aprender com Saulo e com Ananias e responder: eis-me aqui, Senhor, o que tu esperas de mim? Ele nos chama para sermos seus filhos todos os dias, em casa, no trabalho, na escola, vivendo de acordo com a sua vontade, seguindo as nossas vocações. E aqui é um outro chamado também. Eu sou cristão, eu testemunho Cristo, vivo Cristo, falo dessa salvação maravilhosa que Ele me deu. Mas Ele também espera que eu seja chamado para desempenhar as minhas vocações como um filho de Deus, como um bom filho, uma boa filha, um bom irmão, uma boa irmã, um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. É aí que começa o desenvolvimento das minhas vocações em amor. E aí a primeira pergunta que precisamos fazer: estamos desempenhando bem nossas vocações? Fomos chamados? Nós respondemos: eis-me aqui, pode esperar tudo de bom? Ou será que muitas vezes o nosso relacionamento com os irmãos, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, não reflete exatamente o contrário? Uma guerra dentro de casa. Quantos e quantos são os lares onde quando um olha para o outro já olha de cara virada, já está xingando, já está brigando, já está cobrando, já está impondo. E quanto menos eu ver você hoje, melhor. E isso muitas vezes acontece em lares cristãos. Acusações, brigas entre irmãos, pais, primos. E falhamos na nossa vocação.
não estamos ouvindo o chamado que Deus faz a cada um de nós. Não estamos vivendo em sintonia. E assim também muitas vezes no nosso chamado para sermos cristãos testemunhas lá na escola, no trabalho, muitas vezes nos olha, não conta comigo não, tem gente que tem mais dom, mais talento, olha hoje eu não vou falar, hoje estou com vergonha. Quantas vezes nós continuamos a brincadeira do esconde-esconde com Deus? Que bom que enquanto estamos vivos, Ele continua procurando, Ele continua chamando, Ele não desiste de nós. Ele espera que nós sejamos sempre de fato e de verdade cristãos, ouvindo a sua palavra, porque são muitas as vozes dissonantes, assim como foi a da serpente que Eva ouviu, posteriormente Adão, e errar no caminho. Que possamos sempre ter ouvidos abertos, olhos abertos, coração aberto, a mente aberta para a palavra do Senhor. Deus nos conhece. Ele sabe que por nossa própria razão ou força, nós não o seguiríamos. E é por isso que ele vem com força, como veio com Paulo, que estava duro. Mas ele derrubou Paulo da sua soberba, do seu orgulho, da sua arrogância. E às vezes é o que ele precisa fazer com a gente. Às vezes ele só precisa tirar o medo, como ele fez com Ananias. Mas eu tenho medo de falar, eu tenho medo de me envolver, eu tenho medo de ser criticado pelo meu grupo de amigos, meu grupo de convivência. Mas ele está sempre falando. Enquanto estamos vivos, Deus está nos chamando para sermos seus emissários, seus embaixadores, seus filhos, vivendo como cristãos. É o nome que nós recebemos. Cristãos. Cristo vive em mim, ou não, quando não ouvimos esse chamado. Querido irmão, querida irmã, como é bom a gente ouvir o chamado e seguir. Vocês viram no texto do Evangelho, os discípulos não tinham o que fazer. Pedro disse, eu vou pescar. Os outros 6 disseram, nós vamos contigo. E os 7 passam a noite inteira no mar de Tiberíades e não pescam nada. De madrugada estão voltando, desanimados, tristes. Aí uma voz lá da praia, ei, vocês têm alguma coisa para comer? Eles, não tem nada. Então joguem a rede do lado direito. E instantaneamente eles jogam. A rede enche de peixe. E aí João diz, Jesus é o Senhor. E Pedro se atira na água e vai nadando. E quando chegam lá, Jesus já está com peixe assado na churrasqueirinha, um pão assado, eles vão comer. E tudo muda. E tudo muda. Porque na verdade Jesus nunca os tinha deixado, Ele está sempre acompanhando os nossos passos. Ele agora está no seu estado de glorificação, Ele está em toda parte. Ele estava no barco, sabia que eles não tinham pego nada. E Ele não providenciou só o alimento para eles, ou o ganha-pão com aqueles grandes peixes, mas Ele providenciou a paz, a calma e a certeza de que Jesus, quando nós ouvimos o seu chamado, sempre está conosco. Eles podiam não ter atirado a rede, mas atiraram. É necessário a gente ouvir a palavra e responder dizendo, eu vou fazer assim, eu creio. E então Jesus, por 3 vezes, chama Pedro para o lado e pergunta, antes, por que 3 vezes? Porque por 3 vezes Pedro havia negado na noite da prisão de Jesus, não conheço esse homem, não sei quem é que ele é. 3 vezes. E agora chorando, com lágrimas, ele manifesta o seu amor, diz, Senhor, tu sabes que eu errei, tu sabes que eu fui falho, mas tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, vai apacentar, vai cuidar dos meus cordeirinhos, eu te chamei para essa tarefa, vai lá. Ele também tem um chamado para cada um de nós, como cristãos, com dons e talentos que temos, e nas nossas vocações, ali no dia a dia como personalidade individual, no ser.
Começando em casa, sendo um bom patrão, um bom empregado, um bom professor, um bom aluno, ali nas vocações, sempre espelhando o amor de Deus. É o que Ele espera de nós. E sabendo sempre com certeza de que nós fazemos parte daquelas estrelas que João viu lá em Apocalipse, que estão na mão de Jesus. Aquelas estrelas são os cristãos que brilham com a sua fé, levando luz no mundo de trevas, levando verdade no mundo de mentiras e apontando o caminho, que é Jesus. Portanto, ouçamos o chamado, não nos escondamos. A gente já brincou tanto de esconde-esconde. Não nos escondamos, mas digamos sempre: eis-me aqui sempre, envia-me a mim, capacita-me. Eu quero te amar, te servir com alegria e gratidão todos os dias da minha vida. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, até o grande dia do grande chamado. Vinde, benditos de meu Pai, para entrar no reino que eu preparei para cada um de vocês. Que assim seja. Amém.